Vamos meditar na palavra de Deus, vamos ouvir o que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém? Feche teus olhos. Senhor meu Deus, nós bendizemos ao teu nome, nós glorificamos ao Senhor, e nesta hora, Pai, nós queremos ouvir a tua palavra, porque é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que transforma, é a tua palavra que renova, é a tua palavra que é o alimento que precisamos, é a tua palavra a nossa direção, o nosso guia, e nós pedimos a revelação do teu Espírito Santo. Senhor, fale comigo, fale com cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. Usa, Senhor, a minha vida, usa a minha voz para abençoá-los. No nome de Jesus eu oro, e no nome de Jesus eu agradeço ao Senhor. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, o versículo 6. Olha só o que diz. Filipenses, capítulo 4, o versículo 6, diz assim, olha: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Amém? O Deus da paz estará com vocês. Você crê nisso? Amém? Graças a Deus. Então nós vamos meditar nesta noite. E eu quero falar sobre a resposta de Deus para a ansiedade. A ansiedade é um mal que vem atingindo crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, velhos, e aí ele atinge o rico, ele atinge o pobre, ele atinge, não importa a cor da pele, não importa aonde ele vive, é um mal e que tem sido chamado até como a doença dos séculos. É um mal que vem assolando as pessoas, vem tentando estrangular a alma dos seres humanos, e nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito da ansiedade. Qual é a solução? Qual é a resposta? Como podemos vencer este mal? E aí nós precisamos um pouco analisar a nossa vida, tirar todos os preconceitos, né? Abra o seu coração, abra sua mente, tira todos os paradigmas de que você pensava, né, sobre este tema, e vamos analisar à luz das Escrituras para que possamos sair daqui nesta noite renovados, transformados pelo poder da palavra. Amém? Você é uma pessoa ansiosa? Não precisa responder, né, abertamente, mas pense, é um momento para que você reflita. Você é uma pessoa ansiosa? E como você se comporta quando está ansioso? Como você se comporta quando está ansiosa, né? Algumas coisinhas para que você pense, e eu separei algumas coisas, eu anotei para dizer exatamente ao pé da letra, para que você entenda. No original grego, olha só o que significa a ansiedade no original grego. Ansiedade significa estrangulamento, sufocar, oprimir, tirar o oxigênio. Olhem bem, o significado do original grego a respeito da ansiedade. Olha, estrangulamento,
sufocar, oprimir, tirar o oxigênio. É por isso que muitas pessoas, quando elas estão ansiosas, quando assim elas se sentem sufocadas, né? Pessoas que elas estão tão preocupadas com o amanhã, tão preocupadas com o que vai acontecer, sendo que ela nem sabe se o amanhã vai chegar, se vai acontecer algo, e aí essas pessoas deixam de viver o agora pelo medo de algo que está num futuro que nós ainda não temos o conhecimento se ele virá ou não. É por isso que as pessoas elas ficam sem respirar, elas ficam sem ação, sem atitudes. E nós vamos ver aqui algumas coisas a respeito da ansiedade, antes de nós lermos e meditarmos na palavra de Deus. Olha alguns sintomas físicos bastante claros da ansiedade: tontura, dores de cabeça, dores no pescoço e nas costas, taquicardia, sudorese, falta de ar, tremor, tensão muscular, gases, cólicas intestinais, úlceras. Olha, e às vezes, irmãos, nós, até mesmo crentes, cristãos, que nós não estamos isentos, imunes de passar por esses problemas. E às vezes nós estamos com esses sintomas, o corpo demonstrando como nós estamos fisicamente, e muitas vezes nós não damos a devida atenção, achando que isso é apenas uma frescura, ou que isso é coisa do diabo. Não importa se for frescura, não importa se é coisa do diabo, só sabe quem está sofrendo e está passando por isso. E nesta noite, se tem alguém sofrendo aqui por ansiedade, Jesus está aqui para te libertar. Você crê? Amém? Jesus está aqui para mudar. Então, a ansiedade, ela afeta o raciocínio, a digestão e até mesmo a coordenação motora. Olhem bem, então, alguns sintomas bem claros aqui que são sintomas de ansiedade. Alguns sintomas emocionais, olha os emocionais: preocupação excessiva, nervosismo, insegurança, irritabilidade, falta de concentração, insônia, medos, angústia, isolamento. Então, as pessoas que estão sofrendo por causa da ansiedade, por causa dessa depressão que surge, né? Então, esses são alguns dos sintomas emocionais. E talvez, irmão, eu estou falando bem calmo, para que você, enquanto eu vou falando, para que você medite um pouquinho, e para que você faça uma análise na sua vida, porque para você ser liberto, você precisa dizer: Jesus, eu estou sentindo exatamente isso, e a partir de hoje eu não quero sentir mais. Então nós precisamos pedir a ajuda do Senhor. Do ponto de vista espiritual, aqui eu falei físico, emocional, mas do ponto de vista espiritual, a ansiedade é constituída de pensamentos incorretos acerca de circunstâncias, pessoas e coisas. Olha só, do ponto de vista espiritual, a ansiedade é constituída de pensamentos, ou seja, a mente, pensamentos incorretos a respeito de circunstâncias, pessoas e coisas. E também do ponto de vista espiritual, a ansiedade é constituída de sentimentos, algo que envolve o coração, sentimentos incorretos acerca de circunstâncias, pessoas e coisas. Por quê? Porque ansiedade, aqui muitas vezes a pessoa ela começa a sofrer por coisas que ela começa a imaginar, que ela começa a pensar, e que ela começa a analisar lá na frente supostas coisas que aconteceriam ou que acontecerão, sendo que o que Deus tem para você é bênção no agora, é bênção no hoje. É neste momento o Senhor quer transformar a sua vida, quer transformar o seu relacionamento, a sua casa. O Senhor quer te dar paz, o Senhor quer te dar alegria. Mas e o amanhã, pastor? Se o amanhã vier, o Senhor já está lá para nos abençoar também. Creia nisso. Ansiedade é a grande usurpadora da alegria. Se tem algo que rouba a alegria, e não só a alegria, mas como também a paz,
do ser humano é essa tal de ansiedade. No entanto, não basta dizer a si mesmo: pare de se preocupar. Porque é fácil, né? Quando nós não estamos passando por esses sintomas. E aí, irmãos, eu digo nós, porque eu não só estou sujeito a também sofrer de ansiedade ou de crises de ansiedade, como só eu, Deus e a minha família, sabe? Quando essas crises elas vêm e elas tentam me destruir também, elas vêm me pegar. Não estou imune, mas todos nós estamos no mesmo barco, servimos o mesmo Deus, cremos no mesmo poder, e é Ele que opera em nós. Não existe o bom, irmão, não existe o melhor, todos nós estamos sujeitos. Então, só que nesses momentos que a crise da ansiedade vem, a ansiedade ela bate, não adianta você falar para a pessoa: para de pensar nisso, muda o seu pensamento apenas, ou não se preocupe com isso. Para vencer a ansiedade é preciso ter mais do que boa vontade e boas intenções. Para vencer a ansiedade, primeiro nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo em nós precisamos crer que Jesus Cristo pode todas as coisas. Você crê nisso, irmão? Amém? Então levante a sua mão direita para o céu e diga assim: Jesus Cristo pode todas as coisas. E eu vou mostrar algumas coisas aqui do que Jesus fala a respeito da ansiedade. 3 coisas. Primeiro, a ansiedade ela é inútil. Abre a sua Bíblia lá em Mateus. Nós vamos ver alguns versículos. Mateus, abre aí, capítulo 6, o versículo 34. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Diz assim, olha: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha o que Jesus está dizendo sobre a ansiedade, porque a ansiedade é a preocupação excessiva com possíveis acontecimentos, possíveis fatos, possíveis sentimentos. E aqui Jesus está dizendo: olha, portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com aquilo que ainda não aconteceu e que você nem sabe se vai acontecer, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmão, por mais ansioso que o ser humano seja, ele pode acrescentar um dia na sua vida? Pode. Por mais ansioso que seja, a hora que chega o momento da morte, ele pode dizer assim: não, pera que eu não vou morrer agora. Ele pode? Não. Ninguém pode acrescentar um segundo a mais de existência na sua vida. E é isso que Jesus está dizendo. Então, se você não pode acrescentar um dia a mais, um minuto, um segundo a mais da sua vida, não se preocupe com o porvir, com o amanhã, com o futuro. O futuro pertence ao Senhor. Você crê nisso? Em outras palavras, a preocupação com o amanhã não ajuda a resolver os problemas de hoje. E aí, olha só, estatisticamente está provado que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Olhe bem, pense bem nisso. Está estatisticamente provado que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Então por que a gente sofre desnecessariamente? Se já tem estudo que desses assuntos que nos deixam ruins, maus, 70% não vai nem chegar a acontecer. Por que a gente sofre tanto? Então a ansiedade ela é inútil, ela não nos ajuda no hoje e ela nos atrapalha para o amanhã. Por isso Jesus está dizendo aqui, olha, não se preocupe.
O amanhã trará os seus cuidados. Nós que cremos no Senhor, nós sabemos que Deus já está cuidando de todas as coisas, a Ele pertence o nosso futuro. Então Jesus está dizendo: basta ao dia o seu próprio mal. A ansiedade, ela é inútil. Só que tem outra coisa, a ansiedade também ela é prejudicial. Ainda nesse capítulo 6 de Mateus, volta um pouquinho agora para o versículo 25, diz assim, olha: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não será muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Então, nós temos que confiar no Senhor. A ansiedade, ela é prejudicial, por quê? Porque quando nós olhamos tudo isso aqui, que Jesus está comparando a vida humana com a vida animal, com a criação, com a natureza, nós podemos tirar algumas lições aqui. Jesus está falando que a ansiedade, ela pode prejudicar a nossa saúde. E nós sabemos que isso é verdade. Quantas pessoas não estão doentes por causa da ansiedade? A ansiedade, ela reduz a nossa produtividade. Pessoas que não conseguem trabalhar, pessoas que não conseguem desenvolver o seu trabalho. Por quê? Porque estão sofrendo. A ansiedade, ela pode afetar negativamente o modo como nós tratamos as outras pessoas. E aí nós somos mal educados, grossos, nós somos rudes, nós somos cruéis. Por quê? Porque estamos sofrendo e não sabemos como lidar com isso e descontamos nas pessoas. E a ansiedade pode também diminuir a nossa confiança em Deus. É por isso que em todos os momentos da nossa vida nós precisamos confiar no Senhor. Agora, quantos destes efeitos maléficos nós já experimentamos ao longo da nossa vida? Quantos? Talvez você já passou, assim como eu já passei. Talvez você entrou aqui passando por isso, você está enfrentando esse momento difícil, mas hoje é o dia da tua bênção, hoje é o dia da tua vitória. Você crê? A ansiedade prejudica você, porque a ansiedade é se preocupar demais com coisas que estão fora, estão além do nosso controle. Nós não temos como controlar, nós não temos como administrar as situações. É por isso que nós precisamos aprender a descansar na providência divina, a descansar debaixo da sombra do Onipotente, a descansar debaixo das asas do Senhor, confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua casa, Deus tem cuidado da sua família, Deus está no controle de todas as coisas. Então você
você se livra da ansiedade quando você descansa em Deus, quando você sabe que Deus está no controle e que Ele está abençoando a sua vida. E aí, uma última coisa nesse texto é que a ansiedade é um sinônimo de incredulidade. Olhem bem, primeiro, Jesus está nos ensinando que a ansiedade é inútil. Segundo, que a ansiedade é prejudicial. E terceiro, que a ansiedade é um sinônimo de incredulidade. Olha o que Jesus diz no versículo 33 aqui de Mateus: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Se tem alguma coisa que nós devemos nos preocupar, é com o reino de Deus e a sua justiça. Se tem alguma coisa que nós devemos colocar mais a nossa energia, é no reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele mesmo acrescenta na nossa vida. Então, por que ficamos ansiosos? Porque duvidamos que Deus é suficientemente poderoso para cuidar da nossa vida. Quando nós não estamos confiando no cuidado de Deus, e isso gera em nós algo que nós não conseguimos controlar situações, aí você percebe que é aí que começa a entrar o colapso. Eu quero que algo aconteça que eu não tenho controle, mas eu não descanso e deixo que Deus cuide da minha vida. É por isso que Jesus está dizendo: busca primeiro o reino de Deus, busca primeiro a justiça de Deus, e as coisas que você precisa, aquilo que você tem buscado e almejado, o Senhor é quem vai acrescentar na nossa vida. Então, a ansiedade, eu escrevi aqui, olha, a ansiedade, ela não é apenas uma doença. Porque sim, a ansiedade ela é uma doença, mas a ansiedade também pode ser um pecado de incredulidade. É o pecado de não confiar plenamente na provisão e no cuidado de Deus. Então olhe bem, eu anotei aqui, a ansiedade não é apenas uma doença, ela pode ser também um pecado de incredulidade. Quando nós deixamos de confiar em Deus, deixamos de servir a Deus, deixamos de estar totalmente na dependência do Senhor, então nós estamos pecando, crendo que Ele não é poderoso, crendo que Ele não vai não vai agir com providência na nossa vida, crendo que Ele não vai cuidar de nós. Quando nós não cremos em Deus, nós estamos pecando. Mas então, como é que nós podemos vencer a ansiedade? Até aqui eu mostrei para você alguns efeitos físicos, emocionais, mostrei o espiritual, que a Bíblia fala da ansiedade. Mas eu sei que não é simplesmente dizer para você mudar uma chavinha, um botãozinho, que as coisas vão mudar como um passe de mágica. A Bíblia não se trata de um passe de mágica. A Bíblia não se trata de algo que nós ou Deus faça sozinho. A Bíblia é um conjunto. Nós fazemos a nossa parte, aquilo que nós conhecemos como o possível ao homem, e Deus faz aquilo que nós conhecemos como o impossível ao homem. Então é uma duplicidade. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus, Ele faz a parte dele. E aí nós vamos voltar lá para o versículo que nós lemos de Filipenses capítulo 4. E é aqui que a Bíblia vai nos orientar como nós podemos combater e vencer esta batalha contra a ansiedade. O versículo 6 diz assim, olha: não fiquem preocupados com coisa alguma. Alguma tradução diga: não fiquem ansiosos, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pelas súplicas e com ações de graças. Então aqui a primeira coisa, para vencermos a ansiedade, para combatermos este mal, nós devemos orar de forma correta. Nós devemos entender como nós devemos nos aproximar
diante de Deus para que Ele nos abençoe, que Ele responda. Porque aqui o versículo, Paulo começa dizendo, olha, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Então, irmão, se tem algo que está te deixando inquieto, se tem algo que está te deixando nervoso, se tem algo que está tirando a sua paz, se tem algo que está te incomodando, o que é que você deve fazer, irmão? É muito simples. Você sai pela cozinha e vai na parede da sua casa. Se o muro for muito alto, você pega uma cadeira ou pega uma escadinha, aí você sobe, aí lá em cima você chama a vizinha. Ô vizinha, aparece aí que eu preciso te contar um negócio. É assim que resolve a ansiedade, irmão. É fuxicando. Pronto, resolvido o problema. É futricando. É aí que começa tudo. Porque você vai confiar na vizinha, só que não se esqueça que a vizinha que tem o muro vizinho do seu, ela tem a outra vizinha lá de baixo, viu? Ela termina a conversa da sua vida, ela vai lá na outra cantar. Você ficou sabendo o que está acontecendo com a vizinha ali? Mas o que Paulo está nos ensinando? Não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. Se tem algo incomodando, se tem algo tirando a paz, se tem algo tirando o sono, se tem algo causando medo, se tem algo que está trazendo dores, que está fazendo você sofrer, o primeiro lugar que você deve ir é aos pés do Senhor e pedir socorro para Jesus. Esse é o primeiro passo, irmão. Não é conversando com um amigo, não é conversando com um familiar. Não estou dizendo que você não deve fazer, que isso não é bom. Eu digo que você precisa tomar cuidado. Mas o primeiro passo de fé é buscar socorro em Deus. Ele está dizendo, olha, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o que você está passando. Diga para Deus o que você está passando. Diga para Deus como você está se sentindo. Diga para Deus a ajuda que você precisa. Diga para Deus as dores que você vem sentindo no corpo. Coloca diante dEle. Lança diante dEle. Entrega tudo isso para Jesus. Como é que nós fazemos isso? 3 formas aqui Paulo nos ensina. Primeiro, através da oração. Coloca sobre ele os pedidos de vocês, primeiro, pela oração. A oração são 2 verdades na oração. A oração é o ato de falar com Deus e de agir de acordo com aquilo que você crê. Primeiro passo da oração é falar com Deus, é orar, é falar. E depois vem a ação, é agir. Porque aí quando nós falamos com Deus e confiamos em Deus, então agora nós mudamos a nossa maneira de agir. Nós não vivemos mais como coitados, nós não vivemos mais como derrotados. Pastor, mas está doendo, está gerando incômodo, está gerando sofrimento. Irmão, creia, a Bíblia diz que o período do sofrimento ele dura só por um tempo. A alegria ela vem logo pela manhã. Deus está cuidando de nós. Nós precisamos abrir o nosso coração e falar com o Senhor. E a primeira coisa aqui fala a respeito da oração, falar e agir. E aí, irmãos, quando nós nos reunimos para orar, ou quando nós vamos falar com Deus, como é que nós agimos? Vou te mostrar algumas formas. Primeiro, nós começamos adorando a Deus. A oração não é só chegar e falar. A oração é adorar a Deus. Então, na nossa oração, nós começamos a adorar ao Senhor. Bendito é o Senhor, grande é o Senhor. Nós começamos a declarar as grandezas do Senhor. Isso vai gerando um relacionamento, uma intimidade. E aí, depois deste período, às vezes nós estamos começando orando e nós começamos a cantar. Tudo isso faz parte desse momento em que nós estamos nos relacionando com Deus. Só que aí, após a oração, olha o que ele fala. Ele fala para falarmos também com súplica. A súplica já é uma expressão de quem está desesperadamente
internamente pedindo socorro. E é aí que nós nos derramamos, depois de adorarmos a Deus, depois de termos um momento de relacionamento, de comunhão com o Senhor. Agora nós abrimos o nosso coração e nós dizemos: Deus, socorro, eu não estou suportando mais. Isso é sinceridade, é abrir o coração e dizer: Senhor, eu não aguento mais viver desta forma, eu não aguento mais sofrer assim, eu não aguento que os meus dias sejam assim. E aí nós temos que ter um conhecimento da palavra, porque nós podemos dizer: a tua palavra diz que o Senhor é socorro, a tua palavra diz que o Senhor nos resgata, nos salva, nos limpa, e eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Você percebe que Paulo aqui, ele mostra maneiras diferentes de nós vencermos a ansiedade, buscando o socorro em Deus. E ele começa dizendo: ore. Na oração nós adoramos, na oração nós louvamos, na oração nós cantamos ao Senhor, nós agimos num ato de fé, mas num determinado momento nós temos que tirar a máscara, nós temos que tirar as nossas vestes e nos apresentar diante de Deus clamando: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia de mim. E Deus disse assim para Jeremias: clame a mim, Jeremias, suplique a mim, Jeremias, eu vou te ouvir, eu vou te responder, e a resposta que eu te darei é coisa que você nem imagina. Irmão, Deus tem bênção que você nem imagina. Ah, pastor, mas esse momento está tão difícil. Eu sei que está difícil, irmão. Ah, essa metade do ano foi tão difícil de vencer, não foi? Foi, eu sei, irmão. Mas se você está aqui, é porque Deus tem bênção para você. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem um plano para a sua vida. Deus vai te abençoar poderosamente. Então, oração, súplicas e com ações de graça. Agradecer a Deus. Irmãos, quantas vezes nós pedimos algo para Deus e Deus nos dá, e nós somos como aqueles 9 leprosos. Lembra quando Jesus curou 10 leprosos? Os 9 foram curados, só um voltou para dizer obrigado, Jesus. Os 9 foram embora, mal agradecidos, ingratos, a ingratidão, eles foram embora. Jesus olha para ele assim e fala assim: mas não foram 10? Cadê os outros? Só um voltou para agradecer. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós estamos na igreja, nós pedimos uma bênção, nós pedimos um milagre, aí quando Deus abençoa, nós nem agradecemos, nós nem testemunhamos, porque testemunhar também é um ato de agradecimento. Quando nós testemunhamos, nós estamos glorificando a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida. Então, irmão, os pedidos que você tem feito a Deus, que Deus tem respondido, agradeça, testemunhe, porque assim o Senhor vai te abençoar cada vez mais. Não hesite em agradecer a Deus. Ah, pastor, mas eu ainda estou sofrendo. Irmão, se tem uma coisa que nós não vivemos é por sentimento. Não espere o sofrimento passar para agradecer a Deus. Não espere a luta acabar para agradecer a Deus. Não espere o problema terminar para agradecer. É aqui que está o segredo. Porque se nós cremos que Deus, Ele governa, Ele é poderoso e que Ele cuida de todas as coisas, então hoje eu estou sofrendo, mas obrigado, Deus, porque eu sei que a minha vitória está logo ali, Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor vai transformar. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor vai abrir as portas. É assim que nós vivemos. Então, como é que nós chegamos? Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes, deixe aos pés do Senhor aquilo que está afligindo você e trazendo sofrimento. Como? Através das orações, do louvor, da adoração, através das súplicas, do clamor e através das ações de graças, da gratidão. Agradeça a Deus, porque você, mesmo antes de receber o milagre, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos e nem por aquilo que nós sentimos, mas nós vivemos na crença que Deus vai manifestar o seu poder na nossa vida. Amém? Então agradeça a Deus. Ao fazermos nossas orações e súplicas, lembremos-nos da vitória e do sustento que Deus nos deu até aqui, mesmo quando a ansiedade tentou nos sufocar. Irmão, durante esse primeiro semestre,
quantas vezes nós passamos por momentos que nós achamos que não iríamos vencer. Falamos, não, agora é o fim, não vamos passar disso aqui. Não precisa responder, só pense. Durante esses primeiros meses de 2025, quantas vezes nós chegamos em determinado momento da nossa vida que nós paramos e pensamos assim, agora é o fim, não tem mais o que fazer, não tem mais solução, não tem mais esperança para mim. Mas Deus te trouxe até aqui hoje para te mostrar que em todos os momentos Ele esteve te segurando. Em todos os momentos Ele esteve contigo. Em todos os momentos Ele esteve te dando graça, força, ânimo. Então nós somos gratos. E como resultado disso, porque olhem bem, o resultado desta entrega, de entregar a Deus as nossas angústias, as nossas ansiedades, através da oração, súplicas e ações de graça, quando nós assim fazemos, qual é o resultado disso? O resultado está no versículo 7, leia aí o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A promessa divina, quando nós oramos com gratidão, Deus nos concede uma paz que vai além da lógica humana, vai além do entendimento humano. Nós não conseguimos entender, e aqui está dizendo, olha, a paz de Deus, que excede todo entendimento, é a paz verdadeira, é aquela paz que Jesus, Ele diz assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E não é como o mundo, não é essa paz falsa, essa paz mentirosa que é oferecida pela humanidade. A paz verdadeira que vem de Deus, ela excede todo o entendimento humano. Por quê? Porque enquanto nós estamos passando pela luta, enquanto nós estamos passando pela prova, glorificando, adorando a Deus, enquanto nós estamos passando por momentos de sofrimento, aquela dor que só nós e Deus conhecemos, enquanto nós estamos passando por isso, mesmo assim, nós temos paz no coração, porque isso só Deus pode operar. E essa paz só vive quem crê, essa paz só vive quem tem o Espírito Santo dentro de si. É por isso que o mundo aí, ele vive num sofrimento, e não adianta dinheiro, quanto mais dinheiro tem, mais sofrimento se tem. Muitas pessoas com muito dinheiro estão tirando a própria vida, por quê? Porque não é o dinheiro que traz a paz, não é o álcool, as drogas que trazem a paz, não é o sexo, o prazer que traz a paz. A paz verdadeira, ela vem do trono da graça do nosso Deus, e isso só através do Espírito Santo. Irmão, você está passando por um momento difícil, mas o Espírito Santo habita em você. Irmão, você está passando por uma luta, o Espírito Santo está no seu coração, e mesmo diante da guerra, nós podemos descansar. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, olha o que ela faz, ela guardará o nosso coração e a nossa mente, guardará a nossa, da onde surgem os nossos desejos mais íntimos, que é o nosso coração, guardará os nossos sentimentos, porque a Bíblia diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então, quando nós vamos em oração, súplica e ação de graças diante do Senhor, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vem sobre nós através do Espírito, e Deus guarda o nosso coração, Deus guarda as nossas emoções, Deus guarda os nossos sentimentos, e Deus guarda também a nossa mente. Por quê? Porque nós não falamos no começo que a ansiedade, ela vem por causa de pensamentos de coisas que nem vão acontecer. Os nossos pensamentos, eles vagueiam, os nossos pensamentos, eles vão longe, e isso começa a mexer com o nosso coração, começa a mexer com a nossa alma, e aí vem as dores, surgem os problemas. Mas quando a paz de Deus, que excede todo entendimento, está em nosso coração, Deus guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Esse é o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, as nossas emoções e a nossa mente, os nossos pensamentos, e nos blinda contra o desespero, contra a confusão, contra a angústia. É por isso que nós somos blindados pelo Senhor. O Senhor é quem cuida de nós. Amém? Então nós precisamos orar corretamente. Para combater e vencer a ansiedade, nós temos que orar corretamente. Oração, súplica e ações de graça. E assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Mas tem um detalhe. Uma outra coisa importante que nós temos que fazer, olha só, nós devemos pensar corretamente. Não é só orar corretamente, é pensar corretamente. Porque olha o que Paulo diz no versículo 8. E por fim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então a batalha contra a ansiedade, ela também é vencida na mente, porque a ansiedade, ela é um pensamento errado, assim como ela também são sentimentos errados. Agora, como é que nós vencemos pensamentos errados, irmãos? É passando horas no TikTok. O TikTok só tem coisa boa, só tem coisa agradável, só tem coisa de louvor, só tem pensamento, só tem tudo isso aqui, ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, está lá no TikTok, não é verdade? Está nas redes sociais, não está tudo isso aí lá nas redes sociais? Mas é isso que nós enchemos a nossa mente. Nós lemos um versículo só no dia do culto, mas todo dia nós acordamos de manhã, a primeira coisa que faz, celular. Na hora do almoço, celular. Na folga do trabalho, celular. Na hora da janta, celular. Na hora que está dormindo, a pessoa já dorme com a mão assim, ó. Aí pensa, você está pedindo dinheiro, pastor? Não, é mexendo no celular. Sonhando. Antigamente você via alguém sonhando assim, ó, estava falando de dinheiro. Hoje não, você vê alguém assim porque está mexendo no celular. E aí o nosso pensamento, nós temos enchido a mente com isso, com o que a televisão tem para nos oferecer, com o que o entretenimento tem para nos oferecer. Irmão, eu não estou dizendo que isso é pecado, eu não estou dizendo que você não pode ter a rede social, que você não pode mexer. Eu só estou dizendo que isso não deve ocupar o maior tempo do seu dia e encher a sua mente. Por quê? Porque tem muitas coisas que, em vez de te ajudar, ela te coloca mais para baixo. Em vez de te ajudar a vencer, ela te faz piorar. Agora, Paulo está nos ensinando o que nós precisamos para vencer. E ele diz, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, então nós podemos ler de tudo. Você pode dar uma olhadinha lá na rede social, você pode ler um bom livro, você pode assistir um bom programa de televisão, você pode tudo isso. Agora, tem virtude nisso? Tem pureza nisso? Tem verdade nisso? É isso que nós devemos pensar. Isso tem justiça? É justo? É algo que agrada a Deus? É algo que edifica? É algo que vai fortalecer o meu espírito? Se sim, e se isso tem algum louvor, se isso louva e adora a Deus, então que isso ocupe o meu pensamento. Então, em vez de eu ficar pensando na derrota, eu penso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Em vez de eu ficar pensando que eu vou ser destruído, que eu não vou conseguir, que eu não vou vencer, então eu vou pensar: Deus está comigo em todos os lugares, Ele é a minha rocha. Eleva os meus olhos para os montes, de onde é que virá o meu socorro. Em vez de eu ficar olhando para os problemas da vida que surge, achando que eles são gigantes, eu vou pensar: Deus é maior do que todas as coisas e é Ele que está cuidando da minha vida. É por isso que precisamos semear pensamentos da palavra de Deus na nossa vida, para que possamos vencer no dia mau, para que possamos vencer no dia em que nós estamos passando por essas dificuldades. A respeito do pensamento, olha só, tem uma pesquisa, você pode até olhar lá, do Walter Covert, uma pesquisa sobre ansiedade. Ele mostrou assim, olha: apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos para preocupação. Os outros 92% são imaginários, nunca aconteceram ou envolvem coisas fora do controle das pessoas. Aí a pesquisa ela relata aqui, olha: 40% das coisas que nos preocupa nunca acontecem. 30% das nossas preocupações são sobre coisas do passado. Não tem como alterar o passado. 12% são preocupações desnecessárias sobre a nossa saúde. Está doente, irmão? Vai no médico, cuida da saúde. Ah, pastor, mas nós não cremos no que Jesus cura. Jesus cura, mas Jesus também usa a medicina é dom de Deus. Então cuida da saúde. 12% são preocupações desnecessárias da saúde, e 10% são coisas insignificantes ou triviais. Somando tudo isso aqui dá os 92% de coisas imaginárias que nos fazem sofrer por causa da ansiedade. Apenas 8% são motivos reais, motivos legítimos. Isso por quê? Por que essa estatística? Porque o ser humano, ele está ocupando a sua mente, ele está enchendo a sua mente, ele está enchendo o seu coração de coisas que não agradam a Deus, de coisas que, em vez de nos trazer para perto do Senhor para sermos abençoados, Ele nos deixa distante do Senhor, e assim nós vamos piorando cada vez mais. Então, a Bíblia é a verdade de Deus, e quando nós temos a Bíblia na nossa vida, a Bíblia na nossa mente, vivemos a palavra, nós não precisamos ter medo do amanhã, porque nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Você crê nisso, irmão? Então, se há alguma virtude nas coisas que você anda pensando, ou melhor, se há alguma virtude nas coisas que você anda vendo, anda lendo, anda ouvindo, se há algum louvor, então continue, porque isso vem de Deus. Se não tem nada disso aqui, então muda o seu pensamento, muda os seus planos. E aí, por fim, Paulo nos deixa um conselho dizendo: olha, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Quando nós praticamos isso aqui, Paulo diz que o Deus da paz estará conosco. Amém? Você precisa tomar uma decisão: ou viver estrangulado pela ansiedade, antecipando problemas e sofrendo por eles, ou lançar a ansiedade aos pés do Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de você e que quer te fortalecer e te abençoar pelo que vem pela frente. A escolha é sua, irmão. A escolha é nossa. Qual é a sua decisão? Você quer continuar vivendo estrangulado pela ansiedade, ou você quer colocar a ansiedade aos pés do Senhor? Tome a decisão ainda hoje e seja livre. E essa liberdade, essa paz que excede todo o entendimento, é a base sólida para o que nós vamos passar no domingo que vem, no culto do fortalecimento. Porque tudo que nós passamos até aqui, vamos passar nessa semana até domingo que vem, se Jesus não voltar, que nos trouxe inquietação, que nos trouxe angústia, que às vezes até nos deixou fracos na fé, nos enfraqueceu. Irmão, não falte domingo que vem
porque nós seremos fortalecidos pelo Senhor para vencer as lutas que virão, para vencer os problemas, os males, as batalhas que virão pela nossa frente. E o ano não acabou ainda. 2025, Deus tem vitória para a sua vida, Deus tem vitória para a sua família. Quem crê, levante a mão e diga assim: eu recebo esta vitória no nome de Jesus. Então, orar corretamente, pensar corretamente, agir corretamente, são condições para termos segurança e vitória sobre a ansiedade. Deus quer guardar o seu coração e Deus quer guardar os seus pensamentos. Amém?